Boa tarde a todos. Daremos início à segunda rodada de conversas, né, com a temática fotografia como estrada, trazendo aqui dois artistas super especiais, né, Lázaro Roberto, idealizador do Zumbi, Arquivo Fotográfico da Bahia, e a Marcela Bonfim, com o seu trabalho de fotografia, em especial sobre a sua perspectiva sobre a Amazônia Negra. Então, para darmos início a essa conversa, eu acho que é super válido, né? Primeiro entender como a fotografia entrou na vida de vocês, né? E como vocês se veem a partir, né, dessa lente. Então, eu quero começar com Lázaro, né? Porque aqui numa mesa rodeada de pessoas pretas, a gente entende que a ancestralidade é posto. Então, peço licença, peço bênção para você começar falando para a gente um pouquinho da sua trajetória. Meu nome é Lázaro Roberto, né? Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Né? Eu gostaria de abrir essa mesa, né? Estou aqui diante de duas mulheres, né? Como na Bahia, né? Hoje a gente tem que dar a Diabás, né? Que é Oxum e Iemanjá, né? Até porque essa casa é uma casa de Oxum, né? A dona da casa de Oxum. Então eu não poderia, né? Começar a falar sem saudar Oxum, né? Então é isso, né? Eu sou venho uma trajetória com a fotografia há cerca de mais ou menos 40 anos, né? Eu comecei, gosto muito de falar um pouco assim da minha trajetória para que as pessoas entendam um pouco da minha fotografia, né? Eu comecei a fotografar a fotografia ali em 1976, 77, por aí, né? Mas tudo não venho de pai fotógrafo, nem mãe fotógrafa. Gosto de falar também que eu sou filho de uma lavadeira de roupa e de um estivador, né? Nasci e me criei no bairro da Fazenda Grande do Retiro, lá em Salvador, e nos anos 70, através de um grupo de teatro, onde tudo começou, né? Eu ainda muito jovens, comecei a participar de um grupo de teatro. Chegou um padre italiano no bairro da Fazenda Grande do Retiro, chamado Padre Paulo, e ele proporcionou aos jovens daquela periferia um grupo de teatro e que não que fosse de igreja, um grupo de jovens que não fosse da igreja, né? E só fez dar o espaço e colocou um cara da escola de teatro, um negro, né, que fazia escola de teatro na UFBA, para passar a experiência de teatro para a gente. Então ali eu fui ver a primeira apresentação do grupo e aquilo me impactou, né? De ver teatro, e pedi a minha irmã, que é uma das fundadoras da igreja, para fazer parte. Muito tímido como eu sou, aí comecei a fazer parte do grupo. Aí esse grupo tinha uma festa de arte anualmente, e eu vi uma exposição de um fotógrafo chamado Antônio Olavo, né? Ele trabalhava no IPAC, um órgão que tem lá em Salvador que cuida dos prédios antigos e tudo mais. E ali, como era o grupo é chamado Grupo Experimental de Arte da Fazenda Grande do Retiro, GEAFAGRA. Então, dessa exposição em diante, bateu a vontade de ser fotógrafo, né? Então, tinha um cara no grupo que tinha uma máquina profissional. Então, eu comecei já a me desinteressar um pouco pelo teatro e já começar a me interessar em fotografar o teatro. Foi aí que começou tudo. Já em fotografar as peças, os laboratórios das peças. E assim eu fui desfocando muitas fotos, começando a ler fotografia. Naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje, de na internet a gente encontra tudo, que é um obturador, que é um diafragma, né? Essas coisas todas. Então, para mim foi meio complicado na época, mas no começo dos anos 80 eu já estava dominando a técnica, né? Então, assim, nessa mesma época também, eu gosto de falar muito isso, ali 78, foi quando o movimento negro estoura, né, no Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo, né, na Teatro Municipal, né, foi o lançamento do movimento negro naquela época, estava conectado com Salvador. Então, o teatro, o movimento negro entrou na minha vida naquele momento ali, né, que essa pessoa que passava teatro para a gente era um cara que morava no centro, né, de uma família assim, classe média. Então, passava toda essa informação para a gente e praticamente me apresentou ao movimento negro, né, ali na Praça Municipal, onde é o elevador Lacerda, o movimento se reunia ali. Então, paralelamente, o teatro e o movimento negro começou a fazer parte da minha vida, ali também no começo da fotografia.
E ali eu comecei a ver algumas palestras, né? A palestra de Lélia Gonzalez, a primeira vez que ela fez em Salvador, seminário. Ainda assim, praticamente ainda não muito fotógrafo, fotografando ainda muito timidamente, mas ainda assim não tão imbuído. Então, eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem minha fotografia. O bloco ele aí surgindo ali, né, na Liberdade, perto de onde eu moro, dá para ir andando, né? Gilberto Gil lançou o Refavela em 76, né? E também saiu no Filho de Gandhi, revitalizando os Gandhi. Então, tudo isso, essa efervescência cultural, essa reafricanização em Salvador, foi muito importante para a minha cabeça, né? E nesse grupo a gente discutia muitas questões sociais, né, na época, né? E a gente já se colocava a questão de como o negro é inserido em Salvador do pós-abolição, né? Então, quando eu começo a fotografar em 80, que eu consigo uma máquina fotográfica já minha, trabalhando com esse padre como gráfico, né? Eu operava a máquina offset, né? Então ele comprou essa máquina na Itália, uma Minolta, e me trouxe, né? Eu paguei trabalhando. Então eu comecei a partir para a rua para fotografar festas de largo, as festas populares, toda essa movimentação de Salvador. Então aí que eu vim perceber, né, que o que eu discutia um pouco ali atrás, né, sobre a questão racial, a questão do negro, se constatava na minha fotografia, né? Porque Salvador é uma cidade que tem muitas pessoas negras jogadas na rua, né? E eu fotografo isso até hoje. Eu nunca vi branco jogado na rua em Salvador. Então, tudo isso me chamava atenção, né? A questão do próprio bloco afro, né? O bloco aí, né? De ter, ali, a partir de 75, começa a estar essa primeira saída e muitos negros, né? Então, tudo isso eu fui cerca aqui documentando, né? E também eu percebia, né, a estranheza que era um negro com máquina fotográfica, né? Isso é uma outra questão, né? Além de estar ali fotografando e tal, mas também veio essa questão para mim, né? Eu era quase o único ali em Salvador, nos anos 80, por ali, tanto que os meus colegas do bairro me chamavam de turista, e eu, no primeiro momento, não entendia por quê, né? Meu cabelo já estava enrolado, frente do reggae, Bob Marley, né? Que chegou ali também em 80, né? Essa coisa da estética é muito importante na minha fotografia. Eu tenho desde os ferros de espichar das minhas irmãs, que espichava cabelo para complementar a renda. Desculpa, a minha família é muito grande, são 11 irmãos, 7 mulheres e 4 homens. Então, e tudo começa pelo cabelo, né? O racismo. Então, eu fotografo estética negra desde essa época, em Salvador. Então, eu vinha percebendo isso. Então, eu estava ali já fotografando e os meus colegas perguntavam: você virou turista? E depois que eu vim entender que era porque era um negro com a máquina fotográfica, que é a fotografia, né, em Salvador, de famílias hegemônicas, né? Você pode até falar 2 ou 3 que dominam a fotografia na Bahia. Então, eu fui muito ousado em querer ser fotógrafo. Não sabia também que eu ia encontrar todos esses percalços pela minha frente, né? Então, fui aprendendo com isso e botando de lado e tentando, né, fazer meu trabalho. Também não sabia o que eu queria com fotografia. Comecei a fotografar e o máximo que eu falava assim, fotografar para o futuro. Mas não sabia dos campos da fotografia, fotojornalismo, documentação, fotografia social, não tinha nada disso em mente. Só queria fotografar, né, o povo, minha fotografia foi gente, e fui fotografando. Então, venci a década de 80 já com um pequeno acúmulo, né? E aí eu faço um curso no SENAC em 89 e fotógrafo laboratorista, porque eu pagava para copiar, e sempre imprimia fotografia preto e branco. Então, pagava para copiar, pagava as poucas coisas que eu podia copiar. E pegava o negativo, botava numa folha de ofício, colava e fazia um envelope e botava lá o assunto, a data e o ano. Então, uma década já tinha um material. Assim, poucas coisas minhas eu vi. E comecei a ver as minhas coisas depois da agora que comecei a digitalizar. Então, em 1990, né, eu conheci um pesquisador, que viu um pouco das fotografias que eu fazia dentro da Feira de São Joaquim. Aí ele ficou muito assim, impactado e disse: foi estudar um trabalho, ele é pesquisador, bora fazer esse trabalho sobre essas 2 feiras, São Joaquim, Água de Menino, que eu não conheci, pegou fogo em 74, e São Joaquim.
o foco era São Joaquim, né? A gente falar dessa hereditariedade profissional do negro nessas duas feiras, né? E São Joaquim até hoje ainda tem pessoas que veio de Água de Menino, e a maioria é filho de que veio de Água de Menino. E a feira tem muito negro trabalhando, fazendo trabalho braçal. Então ele fez a pesquisa e foi muitas entrevistas, foi para jornais, arquivos, e eu passei um ano dentro da feira. Foi um aprendizado muito grande, né? Foi um outro aprendizado, né? Eu falo também desse trabalho, foi a primeira vez que eu tive foi um trabalho que me deu página de jornal, fui para Recife, residão de Zumbi, mas o trabalho aconteceu em 92 na Casa do Benin. Então, eu passei um ano dentro da feira, na transformar, almoçando, tomando café e conhecendo e fotografando, né? Primeira vez assim, que eu fui fazer um trabalho mesmo, assim, de estar ali com a máquina apontando para os trabalhadores, e eu ouvia muita coisa deles assim. É para vender para os brancos no Pelourinho. Aí eu consegui um zoom, me afastava um pouco e tal, né? Tudo isso é máquina analógica, né? Essa coisa toda. Aí logo depois eu entrei em contato com o sindicato, aí eu, historiador, e aí a coisa se amenizou mais. Em pouco tempo eu estava tomando uma cervejinha com ele, sábado e domingo, conhecendo mais da vida dele. Aí eu fiquei conhecendo como cara da foto, né? Todo final de semana eu fazia umas fotos 9 e 12 e levava para a feira para entregar algumas pessoas, né? Então eu via assim, parece diabo, parece macaco, ninguém nunca elogiava o outro, né? Então isso foi muito interessante, essa experiência para mim, que eu vi também que as pessoas negras, né, não se acham bonitas, não se dão valor, né, de uma certa forma ali na sua imagem e tudo mais. Então apresentamos o trabalho na Casa do Benin, né, dediquei a esses arrumadores, né, a feira em si, mas esses arrumadores só foram 4, mas depois eu entendi o porquê, né? Eles não queriam se ver naquela condição que estava ali trabalhando, sem camisa e tal, e tal. Depois de alguns meses, eu levei esse trabalho para a porta do sindicato dos arrumadores no dia de domingo. Aí eu tive uma outra resposta muito interessante, né? De não só os trabalhadores, mas a feira também civil. Então, assim, e esse aprendizado foi muito importante na minha vida como fotógrafo, porque eu acho que eu tenho que devolver isso para as pessoas, né? Eu fotografo, mas eu não me acho dono da minha fotografia, dessa fotografia, entendeu? E é uma coisa assim que me angustia muito, né? Nessa minha trajetória de fotografia, que também aí vem várias questões, mas é a questão também da minha invisibilidade, né? Depois de tantos anos de fotografia, né? Só em 90 eu criei o Zumbi Arquivo Fotográfico, justamente por isso, por causa que eu não via outro fotógrafo e fotógrafos negros na minha trajetória ali de final de 70 até 90, eu não via. Sempre os mesmos brancos turistas ou pessoas que... Então, eu disse, eu vou me juntar com alguns fotógrafos para discutir a minha fotografia que eu estava fazendo, né? Que eu não tinha com quem discutir, com quem conversar, né? Fotografar já é um ato meio solitário, né? Se você fotografa e guarda, E aí eu conheci um fotógrafo, ele até já me admirava, assim, eu sabia que o nome dele é Raimundo Monteiro, e ele fazia lambi-lambi, né? Acho que a gente sabe que é lambi-lambi, aquelas fotografias, os quadros que antigamente se fazia para documento. E ele chegou até a mim e tal, e aí a gente começou no sábado a tomar uma cervejinha e tal, e aí eu já, no meu pensamento, já captei ele para a criação do Zumbi, né? E do curso de fotografias também que eu fiz, eu conheci um cara negro também, Aldemar, que isso aí também chamei ele, e nós se juntamos, falei da proposta e tal, aí pronto, se juntamos, assim, eu já estava no espaço na Ribeira também, consegui uma sala, e a gente foi buscar o nome e tal, e cada um trouxe o nome, e acabou ficando Zumbi, né? A gente vai entrar depois para discutir um pouquinho, para você apresentar o trabalho da Zumbi. E agora eu queria conversar um pouquinho com a Marcela, para que ela fale um pouquinho também da sua trajetória e de como a fotografia te encontrou e como você encontrou a fotografia. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Olha, primeiro agradecer o espaço, né? A gente está aqui, todo mundo constelando já há um tempo, né? Nos reconhecendo o tempo inteiro. E dizer que foi um encontro, né? A ida a Rondônia, tudo começou aqui com uma frustração, né? O famigerado primeiro emprego não aconteceu em São Paulo, né? Eu me formei, para falar desse processo, eu tenho que falar desse espaço aqui, dessa região. Eu morei aqui próximo, em Perdizes, estudei na PUC, economia.
né? Eu tinha todo um imaginário, né? Hoje, pensando, né? E o norte era a meritocracia. Quando criança, minha mãe dizia que, olha, se você estudar, se você não sei o quê... Passava aquele rito, né? Se você... E eu fui no se você, eu fiz. Cheguei até a universidade, né? Com toda a dificuldade, fui bolsista da PUC, fui identificada, né? Logo, quando eu entrei como uma semi-analfabeta funcional, né? Depois de um tempo perceberam, não, vamos mandar ela lá para fazer alguns testes, né, de psicopedagogia, aí descobriram o TDAH. Enfim, terminei a PUC e fui para o mercado de trabalho. E ali começou a se desenhar uma outra história, né, a partir de quebrar a cabeça, né. O Lázaro falou que foi bom para a cabeça dele, e esse processo muito eu falo sobre o que é bom para a nossa cabeça, né. Até mesmo porque a meritocracia não é nada bom para a nossa cabeça. Eu fiz tudo aquilo que minha família me recomendou, né? E até chegar ao mercado de trabalho, a todas as portas fechadas. A minha imagem, hoje, eu consigo ter essa compreensão. Então, assim, em 2008 me formo economista, vou para o mercado de trabalho em 2009 e, né, faço o primeiro teste de internet, tá? Aquele ritual, né? Na hora de conhecer o meu futuro chefe, aquele susto. Marcela? Não, Marcela? E aquilo, né, é muito visual aquilo, né? Aquilo eu consigo enxergar até hoje, esse susto, né, me levou a lugares muito difíceis de reconstruir essa cabeça, né? E perceber que tudo aquilo que eu estava juntando, né, não existia. A gente estava falando sobre ilusão hoje, então eu andei esses dias aqui em São Paulo vendo o tamanho da ilusão, né? Até chegar em Rondônia. Em 2010, né, em 2009 eu já estava esgotada. O único emprego que eu consegui como economista aqui foi aqui próximo também, da Barra Funda, como call center. Ou seja, a minha imagem não era o que... Não era aceita. Mas a voz passou. Que voz bonita, Marcela. Canta samba? Isso eu escutei em várias entrevistas de emprego. Você deveria tocar samba. Você deveria, né? E a coisa mais interessante é que durante todo o curso, né, quando eu me apresentar a Marcela, o que você faz aqui? Economia. Você não tem cara. Então eu nunca tinha cara de nada, né? Então depois de tudo essa frustração, porque 2009 foi um lugar assim de muita frustração. Eu praticamente me despedacei, né, de tanta expectativa, e a meritocracia foi junto para o ralo, né? E dali surgiu uma amiga e diz: olha, Marcela, a coisa tá difícil, já tinha sido, né, despejada da República, né? A gente já desfez a República, né? Não tinha o que fazer, todo mundo se formou, mas eu estava ali, né, como uma peça fora do baralho. E ali minha amiga falou: olha, tem Rondônia, meu pai tem uma financeira, não quer ir lá ver? E aí o pai dela chegou por aqui, né, por São Paulo. Ela me apresentou o pai. E ele falou para mim: bora? Eu falei: bora, mas assim, do que eu vou? Onde que é a Rondônia? Né? Olha a cabeça. Né? Aí ele começou a explicar. Eu falei: mas e aí? Eu vou do quê? De avião. Meu sonho era andar de avião. Eu falei: meu Deus, então vamos. Aí ele falou: olha, mas você tem a passagem de ida e de volta. Se você não gostar... Eu falei: então vale a pena. Eu não passeio, né? Não estava fazendo nada mesmo, desempregada. Né? E fui para Rondônia. Cheguei em Porto Velho, né? Um imaginário completamente assim, né? Tomado de ilusões, né, estigmas e a minha própria frustração, né? Essa era muito grande. Ao mesmo tempo, era como se eu tivesse, sabe, desaparecendo de uma certa vergonha, né, de uma pessoa que se forma em economia. Todos eles estavam numa Terco, na Price, todo mundo trabalhando, tudo muito bem colocados, os meus amigos, e eu indo para Rondônia. Mas eu chego lá e começo a andar pela cidade, porque é praticamente um recomeço, né, gente? Eu tinha isso na cabeça, né, de um recomeço, mas a frustração não sumia. E andando pela cidade, as pessoas começaram a olhar para mim, né? Eu era uma pessoa diferente. Eu nem sabia o que era uma pessoa, mas era uma pessoa que, querendo, também não era tão diferente assim. Porque as pessoas começavam a falar: você é barbadiana? Você é Johnson? Shockness? Maloney? E aquilo, assim, era assim, toda vez que eu saía tinha uma pergunta. Você é parente da dona Úrsula? Parente do Bubu Johnson? Eu falei: gente, meu Deus do céu.
Eu falei, pera lá. Esse processo foi sendo uma frequência. E essa frequência, ela me levou, querendo ou não, de forma inconsciente, a começar a montar imagens na minha cabeça. Bom, se estão me dando uma cara, porque ali eles estavam me dando uma cara, eles não estavam me tirando a cara de economista e de qualquer coisa, como aqui em São Paulo acontecia. Eles estavam me dando uma cara. E ali eu comecei a pensar, mas que caras são essas? São parecidas comigo. Então, essas pessoas, existem imagens próximas a mim, né? Então, eu comecei a refletir. Até um dia eu chegar para uma comadre, que é minha comadre hoje, que é uma artista plástica, Margot Paiva, que estava pintando, estava terminando uma exposição dela que chamaria Red Margot, e perguntei para ela, Margot, o que é barbadiano? Aí ela falou, nossa, os barbadianos são as famílias tradicionais negras. Por quê? Aí eu falei, porque estão perguntando se eu sou barbadiano, se eu sou Johnson, principalmente o Johnson. Aí ela falou, nossa, até que par... Vou te pintar. E a Margot fez um quadro, né? Um quadro. E aí eu fui, pô, mas assim, eu não via, porque eu falei, não, eu quero ver só no final, né? Aquela coisa assim que a gente tem, né? Porque a obra de arte a gente pensa muito na Europa, né? Aquele pessoal então assim, na minha cabeça ainda tudo muito assim, a arte tão distante, gente. A arte para mim era uma coisa assim que eu não gostava. Aqui em São Paulo eu não gostava de cinema, não gostava de teatro, não gostava de exposição, porque eu me sentia inadequada nos espaços. Na verdade, quando eu entrava nos espaços, me levaram a uma exposição uma vez que era de fotografia, era muita gente negra na parede. Mas, assim, muita gente negra na parede. E todas elas poetizadas, né? Na ideologia da miséria. Que lindo! E, para mim, era muito duro quando a pessoa fala, você não acha lindo? Eu ficava calada. Eu ficava calada. Levantava a cabeça e falei assim, eu que não queria estar nessa parede. Então, assim, quando eu chego em Rondônia e percebo a Margot me pintando, assim, era também muito distante. Até o dia que ela mostrou o quadro para mim. O quadro é uma moça, né? Eu cheguei lá de turbante, usava um Black Power, né? Um pescoço gigante. Aí eu falei, misericórdia, mas que pescoço grande é esse, né? Esse negócio de arte, tá vendo? Não dá certo. Pensei comigo, né? Não dá certo, né? Aí ela falou assim, porque um barbadiano é assim. Ela fez, levanta a sua cabeça. E naquele momento foi muito forte aquilo, porque eu estava completamente destruída por dentro, né? Eu não tinha dado certo em São Paulo. Então, ali era uma nova coisa que eu nem sabia o que era. Estava se construindo. E a cidade sendo tão gentil comigo, né? Chegando até a mim e me dando uma cara, né? Onde a Margot depois concretizou e ainda levantou a minha cabeça. Eu costumo dizer que o meu primeiro clique foi a cidade que deu. Porque a partir dali, eu comecei a andar mais na cidade, mais com a cabeça erguida, até encontrar Bubu Johnson, que é Jesuá Johnson, e o Júnior Johnson, que é Norman Johnson Jr. E ali, quando a gente se apresentou, né, eu falei, gente, sou só parente. Aí ele falou, como assim? Né? E eu expliquei a história, ele falou, então vamos lá. Você precisa ir lá para casa, você precisa conhecer a Joia. A Joia era a irmã, uma das irmãs mais velhas, que tocava piano. Ele falou, a Joia toca piano. Na hora que ele falou, eu falei, meu Deus, eu tentei a vida inteira tocar piano e nunca consegui, né? Enfim, era uma família que chamava para dentro da sua casa. E ali eu fui. Chegando no quintal dos Johnsons, eu comecei a anotar, né, as rodas, como aquilo tinha cultura e como parecia a minha própria família. A minha família foi destituída quando a minha avó faleceu. A matriarca foi embora, cada um foi para o seu canto. E ali era um recomeço também, né, familiar. E todo mundo assim olhava para as caras deles, eu via meu tio, eu via meu primo. E eu falei, gente, mas pera lá, sabe? De onde vocês vieram? E eles começaram a contar a história. Os barbadianos, na verdade, né, eles não são tudo. Se condensou a imagem desse fluxo imigratório que vem do Caribe, né? Na imagem do barbadiano, a mesma coisa que aconteceu com o negro. O negro era o quê? Era muitas identidades que a gente não tem noção que a gente era. Eu não tenho noção do que eu sou, né? De onde eu vim. Marcela Bonfim é uma imagem. Vamos lá. Mas ali eu estava buscando, sabe, pequenos fios de conexão, de aproximação com aquelas pessoas que a cidade identificou sendo próximas a mim. E ali eu via uma potência que às vezes eu não enxerguei na minha própria família, mas estava minha própria família ali. É como se fosse uma constelação visual. Até o momento que eu falei, gente, eu preciso mostrar isso para minha família.
Porque ali eu estava trabalhando já no governo. Eu fui para Rondônia para trabalhar numa financeira de crédito consignado. Logo vi que, meu Deus, aquilo me tocava muito fundo, porque minha mãe, né, a gente mesmo, qual a oportunidade que o negro tem para se organizar, gente? Nenhuma. Minha mãe, né, logo cedo que entrou na prefeitura, esse crédito consignado colocou a nossa vida numa situação muito difícil, né? A pessoa toma empréstimo, nunca mais se recupera o consignado, né? É uma miséria, né, para o trabalhador brasileiro, principalmente nós que não tivemos a oportunidade da educação financeira, é muito grande. Então aquilo já não queria. Aí fui trabalhar num bar, servi a cidade inteira e depois o governador que assumiu, né? Eu cheguei logo numa eleição, foi numa televisão e falou: olha, eu estou aceitando currículos, economista. Eu fui lá, levei meu currículo. Pela primeira vez, a minha imagem, quando eu cheguei com o currículo, foi aceita. E dali eu comecei a trabalhar mais, né? A pressão, logo em seguida, também passou a ser uma frequência. Então, ali eu me dividi entre uma questão institucional que eu precisava, porque Rondônia foi o primeiro lugar que eu consumi. O meu consumo, aqui em São Paulo eu não consumia, eu sobrevivia. Aqui eu fui ajudada por muitas pessoas, né? Um professor levava para almoçar, o outro fazia isso aqui. Então, assim, na universidade eu vivi muito assim sobre assim, muita ajuda para permanecer, né? E lá em Rondônia eu já estava consumindo, mas com muita dificuldade de permanecer naquele espaço. Mas a outra banda, que era conviver com os Johnson, sobretudo, me trazia uma leveza. Então, eu vivia muito nesse pico e vale, sabe? Mas o que me sustentou durante muito tempo. E dali, eu pude comprar uma câmera. No dia do meu aniversário, eu fui lá e paguei um boleto na lotérica e comprava uma T3i. Né? Okay, não? Vamos lá, patrocinar a gente. Então, nós dois usamos essa máquina, gente. Já um recado aí. Mas, enfim, gente, o merchan, vamos lá. Né? Então, assim... E ali comprei a primeira câmera. Por quê? Eu queria mostrar para minha família. Falei, gente, eles tocam, como a gente fazia quando a avó era viva. A gente tocava. Eu tocava balde. Eu cresci tocando balde, prato, copo, fazendo som com a boca, fazendo som com o pé. Era muito natural. E ali tinha tudo. Mas ali eles já tocavam clarinete, violão, 7 cordas. O meu tio também tocava. Então, tudo era uma constelação, assim, todo final de semana rolava aquela constelação. Eu falei, vou registrar isso. Eu nem sabia fotografar, pois eu perguntei para um amigo meu, Ronaldo Nina, que era um cara muito importante para Rondônia. A difusão da fotografia digital foi ele que fez. E eu falei, Nina, já que você ajuda todo mundo, me fale uma câmera, T3i. Vai lá, comprei na internet, tá? E cheguei na semana seguinte com a câmera lá nos Jones, quando chegou, falei, posso fazer uma foto? Você sabe fotografar? Eu falei, opa! E comecei a fotografar. Só que assim, né? Era uma arma, né? Porque aquilo ali, gente, quando a gente pega uma... Nossa Senhora, o dedo, você nem pensa, você sai metralhando tudo, né? E dali eu comecei a botar na mídia social, assim, né? E quando eu comecei a colocar, as pessoas falavam, nossa, quem fez essa foto? Aí eu fiz, eu tirei, né? Aí ninguém acreditava. Aí eu falei, eu vou começar a escrever. Comecei a escrever algumas histórias. Essa é fulano de tal. Ela mora não sei aonde. E isso começou a dar um giro. De repente, essa câmera passou a ser uma muleta. O pessoal falava, vamos lá no aniversário? Eu passei a ter uma agenda na cidade. Até velório do seu Nelson, que era um mestre de karatê, um homem negro. Né? Foi muito doido, gente. Me ligaram, Marcela, vem fotografar um velório. Eu falei, misericórdia! Não, mas é uma pessoa muito importante. E aí, eram karatecas, fizeram uma performance linda no velório. Mas isso começou a ser uma frequência. Até chegar no terreiro, né? Que é o assunto que talvez a gente possa tratar depois. Mas, enfim, essa câmera passou a me levar aos lugares. Ela começou a me apresentar a cidade e a cidade me buscar. Porque ali, o título de fotógrafo, que assim, foi um susto, né? Foi a cidade que deu. Eu falei, mas misericórdia. Era fotógrafo, reporte. Aí, quando eu vi, a coisa começou a andar, né? E ali passou a Ana Mendes, que é uma fotógrafa, né? Que estava voltando para reconhecer a irmã, que nunca tinha visto, né? Em Rondônia. E um dia eu passo ali numa esquina, estava ela almoçando com os Johnson. Aí eu falei, ela, vem cá, Marcela, uma fotógrafa. Eu falei, ela é uma fotógrafa. Eu pensei, nossa, agora é uma fotógrafa de verdade. Colei nela, né?
E começamos a conversar, e na época eu estava no presídio, né? O presídio, eu trabalhava no governo, né? Vai fazer umas fotos. Presídio, eu não, mas vai fazer umas fotos. Sim, senhor, vamos fazer umas fotos no presídio. E ali, né, eu estava reconhecendo um outro lugar, né? Um outro pedaço da Amazônia Negra que geralmente a gente não vê. Como nas ruas também. E como os próprios barbadianos, que não são só barbadianos, é um fluxo inteiro que foi condensado numa imagem só, como o negro. Então ali começou a me suscitar coisas na cabeça, porque ao mesmo tempo que eu clicava, eu achava importante pensar sobre isso. O que está acontecendo? Mas por que existe tanto negro e não se fala? Mas o negro não está só no Nordeste? Porque a gente se relaciona. Para mim, Marcela Bonfim, né? Eu pensava, né? Bonfim, da Bahia, né? Então só tem negro na Bahia. Quando eu chego na Amazônia e começo a olhar isso e ver que tinha negro para tudo quanto é lado, e cada vez que eu andava com a câmera, o pessoal, não, olha aqui, Maranhão, tá aqui, Pará. Então, eu comecei a enxergar negro na comida, em tudo quanto é espaço. Então, aquilo começou a ser uma constelação tão forte, onde parece que assim, eu ia no lugar certo, com a pessoa certa, eu escutava a história certa, e eu sempre identificava na história um ponto. Eu sempre, sabe, buscar um ponto de conexão. Por mais fino que fosse aquele ponto, eu achava importante eu pensar sobre ele. Aquela história do santo não bateu, sabe, caiu por terra para mim. Porque eu comecei a falar, por que a gente não encara de frente, né? E, sobretudo, na hora que eu olhei para o espelho. Por que eu não me encaro de frente? E eu comecei a pensar aqui em São Paulo. Foi ali que eu comecei, eu falei, eu preciso me retratar. Porque, quando eu comecei a postar as fotos nas mídias sociais, os meus amigos de São Paulo começaram, nossa, a estranhar. A Marcela está retratando pessoas negras e eles conheciam a minha história aqui. Eu já debati contra as cotas. Numa situação, eu fui na Getúlio Vargas, num lançamento do livro de um autor, né, o Bresser Pereira, um economista, e única mulher negra, além daquelas que nos serviam, né? Então, eu estava ali e comecei a conversar com as pessoas, e de repente eu falei, sou contra as cotas, e todo mundo, parece que o evento inteirinho se virou, quê? E ali eu comecei a argumentar, até chamarem, não, você precisa, peraí, calma aí, foram lá chamar o Eduardo Suplicy. Aí chegou o Eduardo Suplicy, muito gentil, peraí, vamos tomar uma coisinha. Agora conte, Marcela, fale sobre o que você está falando, que as pessoas estão, todo mundo aqui indignado, alguns estão querendo saber mais. E eu comecei a falar sobre a questão das cotas e o porquê eu era contra. Eduardo Suplicy falou, olha, então tá, tudo bem, eu vou te convidar para você assistir minha aula. Eu falei, sua aula? Eu tenho uma aula aqui, eu dou toda sexta-feira, sobre a renda básica da cidadania, e ali vai ser um ambiente que a gente pode tratar sobre várias coisas, e no final do curso, nós vamos fazer um debate. Eu e você. Aí você vai se posicionar, se você continua contra as cotas, enfim, vamos lá. E foi assim. No final de tudo, ele me deu... Na época, a Matilde Ribeiro Soares estava se criando a CEPIR, né? E, na época, também estava se lançando um livro, Não Somos Racistas, que é do Ali Camel, né? Aí ele me deu essas duas coisas para ler. Ele comprou as duas e me deu. Eram Novos Amigos, né? Da Matilde, a matéria, e o livro. Eu li os dois. E na época eu já estava fazendo psicopedagogia, eu já estava fazendo matérias nas letras, eu fazia várias coisas. Gente, eu vivia na PUC, ainda fazia estágio, porque eu precisava me formar, eu tinha bolsa, né? Então, assim, eu praticamente fiz o curso de economia, eu fiz a minha alfabetização no mesmo lugar. Aí li as duas coisas, o que eu gostei mais? Do livro do Ali Camel. E foi em cima dele que eu fiz o debate contra o Suplicy. Adivinha quem ganhou? Ganhei. Saí de lá com o ego daquele tamanho. E depois isso eu levei para Porto Velho também. Principalmente quando eu falei, cara, eu não posso só colocar essas imagens e a história dessas imagens sem falar que eu já fui contra a minha própria imagem. Então, ali começa um processo de trazer à tona aquilo que a gente sempre faz, que é pensar por imagens. Mas que imagens que nós pensamos? E dali eu começo a perceber que a fotografia é um lugar muito vazio.
E que se a gente se detém só na imagem, a gente pega o mínimo da história. Até mesmo porque eu sou uma imagem. Marcela Bonfim não trata mais do que uma imagem. E a partir dali começa uma história. Do que a Marcela Bonfim pode? É uma relação entre querer e poder, sabe? E que o poder ele foi mais forte. Mas não é o poder que a gente está acostumado a lidar, o econômico. Mas é a potência daquilo que a gente nem imagina que tem. Só refletindo, a gente percebe. Que ótimo. E pensando, né, refletindo sobre o que cada um falou, né, pensando também de como para a gente, enquanto pessoa preta, esse processo de autoconscientização ele vem muito tardiamente, né? E o que conecta, né, vocês dois para além da questão racial também é de como vocês se perceberam dentro da fotografia, né? O Lázaro através da questão do teatro e você através de uma pintura, né? De uma retratação, de uma construção de uma imagem e se perceber enquanto pessoa preta, né? Por mais que você saiba que você é uma mulher preta, retinta, pobre, paulistana e etc., é uma percepção ainda que é muito ali do seu cotidiano, mas o despertar interno é uma outra coisa, né? E é uma criação de potência, de poder e de entendimento que é fora do comum, né? E chega de uma forma que é avassaladora. Depois que você cria uma construção da sua consciência, você quer dominar o mundo, você fica enorme, você fica grande. Na verdade, você se percebe humano, né? Que demora. E é um processo muito complicado. Então, é perceber também da importância dessa criação de repertório através da imagem, né? Através de um olhar que não é só para o outro, mas é um olhar também para si, né? É um olhar para você enquanto povo, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, né? E não. E é quase que um contexto de devir coletivo, né, de pensar, né, no poder que essas imagens, que a imagem transforma, né, a imagem cria e a imagem difunde. Então é muito importante isso, né? Então queria que a gente debatesse um pouco. Quero fazer uma provocação. Ontem eu fui na exposição do Walter Firmo e tem uma parte de uma fala que ele coloca, né, que a fotografia é uma linguagem muda, mas é uma linguagem muda que grita, né? Então, pensar também, né, de como vocês se entendem como um agente, né? É um agente transformador, é um agente civilizador, né? E é um agente que cria novas possibilidades, né, de visualidades, né, que rompe, né, que a gente sabe de como funcionou durante um tempo a criação da fotografia, principalmente no registro de pessoas pretas, né, os contextos pelas quais, né, essas pessoas eram registradas, e aí vocês se apropriam, né, dessa ferramenta, têm uma apropriação dessa ferramenta para construir uma outra perspectiva. Lázaro, através da sua imagem ali no seu território, né, Salvador, e depois Bahia, né, e se expandiu ali pelo estado. Você saindo aqui de São Paulo, indo para Rondônia, né, se percebendo enquanto pessoa preta, né, percebendo principalmente a diversidade, né, enquanto naquele próprio território, porque quando a gente pensa na Amazônia, a gente pensa na Amazônia com um outro olhar, uma outra perspectiva. E quando você percebe que essa Amazônia é tão preta quanto você, é tão preta quanto Salvador, é tão preta como parte de São Paulo, é tão preta como parte do Rio de Janeiro, né? Então, é isso. Aí vem o trabalho, né? Também pensar de como a ancestralidade, né, ela é quase que uma base fundadora ali do trabalho de vocês, né? Tem a questão das religiosidades que vem a partir da matriz africana, né? Na própria região norte ali, que ela é muito enfim, ela tem muitos desdobramentos, né? Principalmente ali com uma conexão com as ancestralidades indígenas também. E tem também em Salvador, a partir da criação dessa retomada desse poder, né, da autoestima através dos blocos afros, né, através do trabalho incrível do Ilê Aê, e principalmente dessa parte dessa cena cultural
da Bahia, que é muito forte. Então, queria que a gente debatesse um pouco sobre isso, né? Dessa linguagem silenciosa, que a fotografia, segundo Walter Firmo, mas que ela grita. E ela grita de inúmeras maneiras. Então, queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso. Justamente isso, né? Realmente ela grita mesmo, né? É silenciosa e grita e transforma, né? Como me transformou. Olha que eu fui fazer teatro, né? E dentro do teatro eu descobri a fotografia que não saiu mais de mim e que me transformou e transformou a minha vida. E como eu sempre digo, se eu não fosse o cara o teatro e o movimento negro, eu seria um fotógrafo talvez até eu estivesse fazendo fotografia social, né? Que eu nunca gostei muito assim de fazer. Até já fiz, mas nunca gostei muito. Mas talvez eu tivesse partido para esse campo. Mas foi através da fotografia que eu também descobri a minha negritude, né? Eu costumo dizer que a minha própria fotografia me deu consciência racial, né? Porque eu comecei, como falei, do movimento negro, antes, ali já no começo da fotografia, ouvindo em seminários, debates, aquele momento do movimento negro surgindo aqui em São Paulo, surgindo lá em Salvador, né? Aqueles intelectuais reunidos, como Antônio Godin, Arani, Bujão e outros, né? Luiz da Barro e outros chegando ali, e com aquele discurso falando desde a estética, né? Antes mais discutia sobre o cabelo, sobre essas coisas. Então, assim, foi um aprendizado que eu vi que é muito importante, não só na minha vida, como a fotografia pode transformar a vida de outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que, principalmente a fotografia que eu faço, eu gostaria de tudo que eu venho produzindo, eu sempre digo, né, que meu trabalho deveria estar dentro da escola, né, porque Salvador é uma cidade negra, mas a gente não se percebe. Eu canso de dizer isso, né? A gente vê, mas não se enxerga. E é por isso que muita coisa acontece. A gente não consegue eleger um governador negro, a gente não consegue eleger um prefeito negro, porque a gente já nasce com essa imagem pejorativa, né? O negro achando que o outro, não acreditando no outro, entendeu? Então, assim, aquela coisa da onde a gente vem, a gente acredita muito nessa imagem de quem tem, que é o homem branco, né, rico e que tem dinheiro, né? Se você não tem, quer dizer, então a fotografia também expressa isso, né? Que eu acho que é por isso que isso é um entrave na vida da gente, né? Que a gente não conseguir passar por esse avanço, ou ter esse avanço. Então, aí que eu vejo a importância da fotografia, né? Também, assim, na questão, né, da minha própria família, né? Eu sou filho, minha mãe teve 11 filhos, né? Então, assim, não tinha como fazer fotografia. A gente tem uma fotografia pequena com a metade dos irmãos, né? Ali ainda guardada, entendeu? Mas, assim, não foi uma família fotografada, entendeu? Assim, a gente não tem muita memória da minha avó e tal, né? Então, assim, a partir ali dos anos 80, que, né, com a democratização da fotografia, que a gente vê mais fotografando e tal, porque sempre foi uma arte muito cara, principalmente para o povo preto, né? E mesmo assim, quando você consegue fazer fotografia, às vezes a casa é muito úmida, enchente. Eu conheço várias pessoas que já perderam acervo de família, meio pequeno, digo, da família, porque muda de casa, chove, mora em local. Então, tudo isso vai se perder na memória, né? Então, assim, é aí também que eu acho que um dos meus objetivos é isso, é preservar a memória, né? Então, quando eu queria ouvir também é isso, é para a gente preservar essa memória coletiva, essa memória do povo negro. E como eu estava falando, né? Eu produzi muito, mostrei pouco em Salvador, né? Mas eu acho que quero que a minha fotografia que eu faço sirva para isso, né? Para que essas pessoas se vejam. É muito importante que as pessoas negras se vejam representadas, né? A fotografia, por exemplo, o acervo do movimento negro está dentro de um via arquivo fotográfico, e por incrível que pareça, hoje o acervo é mais procurado por essas fotografias do movimento negro, digo, meninos e meninas que entram na universidade, né? Que não sabem que Princesa Isabel foi pinchada em praça pública em 88, né? Numa grande pauta de movimento negro a nível nacional, né? E que, então, assim, chega uma jornalista lá, né? Com 27 anos, 30 anos, aí Princesa Isabel foi pinchada em praça pública em 88, a gente ergueu o Zumbi, Nelson Mandela esteve aqui em 91, né? No acervo tem trabalho de 4 fotógrafos de Nelson Mandela na Bahia, né? E eu nunca consegui fazer uma exposição física de Nelson Mandela, né?
fez 30 anos agora, 2021, que ele teve, né? A gente conseguiu, no mínimo, fazer um videomap. Então, são histórias assim do acervo, né, que a gente tem, né, e que, né, o trabalho da Feira de São Joaquim é um projeto para um livro, né? A feira está mudando muito, crescendo verticalmente, e eu não consigo fazer um livro, né? Em 2024 eu falei 60 anos, né, dessa feira. Né? Então, assim, tem um trabalho de estética negra, né, que é uma trajetória que eu gostaria principalmente esse trabalho, está dentro da escola, né, porque eu trago essa trajetória, né, do ferro de espichar hoje, o que os meninos escrevem na cabeça. Então, quer dizer, então é um arquivo de pessoas pretas, anônimas, né, que tem que ser visibilizado. Né? Hoje tem trabalho de 7 fotógrafos dentro do acervo, né? E o nosso objetivo também é juntar acervos, né? Juntar fotógrafos. Né? Porque, então, assim, falando disso tudo aqui, eu vejo que a importância do trabalho do Zumbi, né? na história de Salvador ou na história do Brasil. Sobre o grito, né? A fotografia grita. Agora, quero saber sobre escutar, né? Essa é a questão entre o querer e o poder, né? A gente está nessa ótica do consumo, é importante que a gente pense a fotografia como economia, que a gente pense a fotografia como uma forma de aprender, inclusive. Eu acredito que, em Rondônia, tudo passou a acontecer, a fluência, né? Como a fotografia trouxe para mim, né? Depois que eu passei a escutar, porque tudo é uma questão também da gente. Tem um lado e também tem que ter o outro, né? Porque senão nada acontece. Não adianta a fotografia, ela pode ficar gritando anos e eu passar. E como isso acontece com muitas pessoas negras também, né? Então, assim, eu vejo que a fotografia ela é um movimento além daquilo que eu pensava, né? A foto, não, eu não quero tirar foto. Tem a relação da autoestima, claro, eu passo por isso também. Mas tem a questão do posicionamento e o reposicionamento. Como aquele lugar trouxe para mim uma possibilidade de me encaixar num espaço onde eu me sentia mais à vontade, até para poder fluir, trazer para dentro dessa ferramenta, da imagem, a musicalidade, porque ali eu eu fui educada também, inclusive na rua, né? Quando eu comecei a fotografar, de muleta virou foi vários instrumentos, né? Arma, porque eu fui para a rua, até o dia que o Sérgio falou: "Ei, o que você quer fazer com a minha imagem? Eu deixei você tirar a minha imagem?" E dali eu comecei a pensar, tirar a imagem, sacar a imagem. É diferente de fazer imagem. Mas eu faço imagem. Porque, assim, eu comecei a notar como as pessoas falavam sobre a fotografia. Você tirou a foto, você fez a foto, sabe? Sacou a foto. E dali começou a virar para mim um espaço de poder ressignificar tudo aquilo. Inclusive, porque a fotografia, a história da fotografia. Mas, assim, qual é a história da fotografia sendo que eu não me vejo? Aliás, se eu me vejo em lugares que eu não quero, em situações que eu não quero, e dali surge uma oportunidade de eu começar a pensar nesse processo de forma mais consciente, a ponto de poder pensar nesse meu consumo. Até mesmo porque a minha própria imagem ela é consumida. Ao mesmo tempo que ela é consumida, ela é também base motriz para um sistema econômico. Por que eu não fui aceita aqui em São Paulo na imagem? Eu comecei a pensar isso. Por que eu nunca pensei essa imagem lá naquele espaço? E por que sempre eu direcionei essa imagem lá para a Bahia? E começou a surgir vários porquês. E quando eu vi, existia uma linha para que eu pudesse deslizar mesmo, assim, da forma que eu podia. Da forma que eu podia. Até mesmo porque eu falei, eu não vou conseguir estudar fotografia para poder, né? E até mesmo porque eu não iria conseguir estudar fotografia. Porque a forma como ela é colocada não é a minha forma. E dali eu começo a pensar as formas. Olha, a forma de fazer esse processo acontecer. Bom, eu pensei, será que existe isso? Mas eu vou. Se eu existo, existe. E dali vem o corpo para jogo. Até mesmo porque eu precisava dar uma explicação para as pessoas de São Paulo que estavam aqui. As pessoas que muitas vezes me viram fazer discussões contra cotas,
falando sobre a imagem do Capitão do Mato como se fosse o máximo. Porque, querendo ou não, os livros de história, eles foram tão cruéis que acabaram... Não, quem quer ser negro? Com tanto... Né, com escravo. O peso do escravo e o deslocamento para o escravizado aliviou muito a nossa condição de existir como sujeitos negros. Só a flexibilidade da palavra começou a se transformar para mim uma coisa muito grande. E foi lá em Rondônia. Rondônia passou a ser tão generosa, me trazendo assim pessoas que me traziam coisas novas sobre uma coisa tão antiga e uma coisa tão necessária que eu não pensava que era tão necessário se desenvolver a partir de si mesmo. E dali eu comecei a perceber, olha, eu não posso fotografar qualquer coisa, eu não posso fotografar de qualquer jeito, e eu preciso preencher essas imagens, até mesmo para que elas gritem de uma forma que as pessoas consigam realmente escutar. Porque, querendo ou não, a imagem grita, mas grita para quem? Grita por quê? A gente não pode esquecer nunca que a gente está dentro do sistema econômico. E se ela está gritando dentro de uma galeria, poucos de nós vão ouvir esse grito. E se ouve distorcido. Porque quando eu cheguei numa galeria, eu não quis nunca mais entrar. Porque, querendo ou não, gente, você está na frente... Gente, ali eu comecei a pensar, gente, o negro, pensei, a gente vive numa exposição. E não permitida. Eu sou exposta desde que eu nasci. Eu comecei, bom, agora então, já que isso é uma coisa real, a minha cabeça começou a funcionar. Né? Porque a câmera estava na mão. E eu percebi que eu falei, cara, essa câmera está ganhando uma cabeça. Porque é importante a gente botar a cabeça na câmera. Porque senão a gente sai fazendo o quê? Atirando. A câmera também pode ser algo muito violento. Como eu, quando fui para a rua, comecei a ser. Até o Sérgio falou, ei, por que você está atirando minha... Pediu para mim. E na hora eu apaguei, eu falei assim, não, já apaguei. Mostrei para ele, ele falou, eu falei para você apagar? Eu fiz uma pergunta. Você pediu para mim? Tão difícil responder? Um morador de rua. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Você perguntou uma coisa, eu fiz outra. Ele falou, pois é. Aí eu falei, bom, então posso fazer outra foto? Pode. Aí eu falei, então encosta na parede. Ele falou, ei, como assim encosta na parede? Eu falei, meu Deus do céu. Cadê o tato com as coisas, né? Cadê o tato com as pessoas? E dali eu percebi, falei, cara, eu preciso me humanizar. Eu preciso me reconhecer. Eu preciso me enxergar. E dali a coisa começa a ficar um pouco diferente. Até chegar no presídio, um teatro. Bizarros. 20 anos em Rondônia, dentro do sistema prisional. Veio aqui para o Sesc Pompeia, apresentou. Mas era tudo no âmbito... Não existiam as mídias sociais, né? E dali eu fui convidada, né? A primeira vez... Fui assistir o Teatro dos Presos. Olha a palavra, Teatro dos Presos. Vai lá, vai ser no Teatro dos Presos. Fui no Teatro dos Presos. Cheguei lá, era um avant-première, né? Era só para a família. Aí eu cheguei lá, o público, todas as famílias deles, e ali era um deserto, né? Um cenário do deserto. Aí eu falei, Jesus Cristo, né? Olha onde eu estou, meu pai, pensando, né? E com a câmera ali, ainda muito sem cabeça, né? E, de repente, começa o teatro. Esses homens saem de umas portas, né? E eles começam a andar e começam a fazer uma dança contemporânea, onde eles começam a se tocar. Ali, as famílias todas não sabiam como se comportavam. Todo mundo começou aquele sorrisinho, aquela resenha, misericórdia, todo mundo ri. E ali o meu olho começa a dilatar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Dali eu começo a ver, o teatro começa a desenvolver, e eu entre o espetáculo e a família, porque chamava muita atenção a reação das famílias, vendo aqueles homens fazendo aquilo que inclusive, para eles não era compreensível no momento. E para mim também não. Eu falei, mas são atores, eu pensava, mas são presos. E a família rindo. Chega no momento do espetáculo, onde todo mundo ficou... Sabe, a constelação, todo mundo padronizou. Assim, não é padronizou, mas todo mundo entrou na coisa. Foi onde eu comecei a falar, meu Deus, eles são mais livres do que eu. E quando o teatro começa a pegar fogo mesmo, onde o negócio esquentou, simplesmente eu esqueci a câmera. Eu pensei a funcionar só com a minha cabeça. Eu não tirei nenhuma foto. E no final do espetáculo, eu era só prantos. Eu falei, eu estou lascada. Esses caras, se eles são presos, eu estou lascada, porque eu não tinha percepção corporal. Ali, por exemplo, depois de muito tempo, eu descobri que eu senti uma dor
que passou a ser parte do meu corpo. Eu não me incomodava com dor, né? Foi quando o Felite, né, que é o diretor, foi depois no meu trabalho no governo, eu fui mandada pelo governo fazer essas fotografias que ia servir para fazer o banner deles, e chegou lá na minha divisão de trabalho e falou: e aí, Marcela Bonfim, né? Sim. E as fotos? Nenhuma. E eu fiquei com os olhões assim, falei, era bonito, né? Parabéns. Ele falou: não, e as fotos? Aí eu falei: não fiz nenhuma. Aí ele falou assim: a gente viu. Ficou emocionada? Fiquei. Bom, mas você vai ter que voltar lá, né? Vou. Aí eu falei: mas quando a gente marca? Vamos marcar amanhã, tá? Uma sessão noturna só para você. Aí eu falei: eu não vou sozinha. Pois eu levei uma galera comigo, né? Fomos, fizemos. Aí eu achei importante devolver as imagens. No dia que eu voltei para devolver, gente, aqueles homens se aglomeraram assim em volta de mim. E eu tive uma fobia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E nessa o Felipe deu risada. Depois ele pegou, distribuiu para os meninos. Aí ele virou para mim e fez assim: Marcela, muito lindas fotos, a gente vai fazer os banners, tá? Tudo mais. Marcela, você tem medo deles, né? Eu falei: ah, não, né, querido, deixa para lá, não sei o quê. Você não quer ficar aqui com a gente precisa de você. Aí eu falei: não, querido, eu trabalho já. Não, Marcela, mas você sai 1h30, você poderia vir para cá. Você não quer fazer terapia com eles? Aí eu falei assim: olha, eu estava precisando de uma terapia mesmo, porque, gente, eles são muito soltos. Eu falei: gente, ele falou: pois é, se você quiser, vamos fazer o seguinte, aqui a gente faz a terapia do Enneagrama. Enneagrama é o quê? São os 9 pecados capitais, são os 9 egos. Olha onde eu fui parar. Vai desde a ira, né, orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria e preguiça. A igreja fala 7 porque, né, o medo é uma base, né? E a vaidade, né? É muito ouro, né, gente? É uma crítica construtiva. Ninguém quer. Tudo bem. O ouro está aí. A gente precisa rever, inclusive, se o ouro vale tanto assim, né? Porque é motivo de muita morte. Eu moro num lugar onde tem muita morte por ouro. E eu acho que isso não vale a pena. Mas, quando eu recebo essa proposta, eu falei: poxa, cara, terapia. Porque assim, ele falou: você chorou o espetáculo inteiro. Se você chorou, você se sentiu. Eu falei: eu fiquei buscando um ponto de conexão com cada um, porque cada um contava a sua história, conforme o seu ego. E a gente via as crianças feridas de cada um. E ali, cada história começou a tocar no meu ponto. Eu falei: cara, eu tenho as 9 crianças feridas. Ele falou: quer descobrir a que mais grita? Aí eu falei: eu quero. E dali eu comecei. Entrava às 7h30 no governo, saía 1h30. Quando dava 2h30, eu já estava lá, dentro. Ficava até mais ou menos 11 horas da noite com eles, fazendo um processo muito doido. Fotografando e terapia. Constelação. Rodinha, e todo mundo conversando, contando sua história. E cada história que eu escutava, eu falava: meu Deus. Era a minha história. E dali eu passo a perceber o seguinte, que a linha é muito tênue. A linha... Voltando aqui em São Paulo, a última entrevista de emprego eu fui fazer aqui, muito próximo, era uma agência de seguro. Eu estava numa sala enorme, assim, sozinha. Era mais ou menos na hora do almoço, a mulher tinha saído para almoçar, ela pediu licença, eu falei: claro. Ela falou: mas ele vai sair e vai te chamar. Então, tudo bem. O cara sai na sala gigante e fala: Marcela Bonfim. Ele olhou: Marcela Bonfim. Eu falei: sou eu. Ele falou: nossa, um ótimo currículo. Ô, Marcela, hora do almoço. Seguinte, minha sala também não está aquelas coisas. Bora conversar na cozinha? E fomos lá na cozinha. O cara conversou de tudo comigo, menos sobre a vaga de trabalho. E naquele dia, eu me senti com muita raiva, porque eu fui a pé para aquela entrevista, né? Eu fui a pé e voltei a pé. E tive que voltar a pé e correndo, porque era muita raiva. E dentro de toda aquela constelação que a gente ouvia no presídio, a gente viu muita história assim. Que a pessoa, sabe, um motivo pequeno, a pessoa perdeu a cabeça. E dali eu comecei a perceber, cara, né? Eu, no final das contas, eles estão julgados e eu também. Só que eles têm um código penal. Eu, por muita sorte do destino, não tenho esse código penal. E muito de nós cai exatamente por essa... O plano é racial. E ali, dentro do presídio, era evidente a cor daquelas pessoas. Era evidente que a história passava por mim também.
E era evidente que a fotografia dali, para mim, passou a ser algo a ser preenchido. Até mesmo porque, gente, até 27 anos eu não conseguia me enxergar. E a minha imagem gritava muito antes de mim. Até mesmo porque o clique, se você for perceber, ele é muito efêmero. Eu comecei a perceber como a cabeça dá conta de criar situações onde a gente perde o controle da nossa própria imagem. A legislação sobre a nossa própria imagem, o domínio da nossa própria imagem. E dali eu sinto a necessidade, dentro do presídio, reconhecendo o meu ego. Sabe, aquela casta que eu mesmo fui apreendendo. Gente, olha aqui. Isso aqui é uma imagem que já está pronta. E eu comecei a perceber como o sistema visual ele é cruel. Quantas imagens existem? Essa aqui, ó, existem. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. São muitas imagens que são criadas o tempo inteiro. E aí eu comecei a pensar, como é que eu dou conta de ter uma qualidade de vida se eu dependo do que você está olhando, do que você está olhando, do que você está olhando. E eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Até mesmo porque a minha imagem grita, eu não estava ouvindo, agora eu estou ouvindo, mas muita gente também não está ouvindo esse grito da minha imagem. E dali eu começo a pensar, a gente precisa reconstituir esse plano simplesmente preenchendo ele. A imagem não dá conta. Até mesmo porque já existe um sistema capitalista, uma economia que é praticamente assentada em cima da minha imagem. Eu produzo e não recebo nada. Aliás, o que eu recebo é a pancada. E da pancada a gente não quer mais. E como é que faz para suavizar esse processo? Eu falei, eu vou pregar. Hoje eu falo, sou uma pregadora da imagem, uma pregadora visual. Sabe? Eu tenho que falar, eu tenho que traçar um percurso para que eu possa ser melhor vista. Eu estou trabalhando pela minha própria qualidade de vida. Nada mais e nada menos. Então, assim, a fotografia é um lugar que a gente precisa pensar além. Ela educa. Aquele espaço ele foi tão generoso que eu fui capaz de me enxergar ali. Hoje eu me sinto tão bem encaixada num espaço onde as pessoas me deram uma cara digna. E eu me sinto, né, extremamente na responsabilidade de devolver essa dignidade. Até mesmo porque a câmera ganhou uma cabeça. Então é importante a gente pensar que toda imagem precisa sim ser ressignificada todo o tempo, porque a gente tem já coisas estabelecidas. E essas castas que eu vou tirando uma, e ela volta, viu? Eu posso tirar uma, às vezes no dia seguinte volta duas. Porque a gente está falando de um processo que está ali. Até o último não ser libertado, ninguém. Não adianta ter intelectuais negras. Hoje fala de uma suposta elite negra, que não existe. Até mesmo porque a base ainda sustenta um capital que está cada vez mais a estratégia. O Marx diz, né? O capital ele se reconstitui, ele se reconstrói a partir da. Parece que ele está se reconstruindo. É uma coisa que vai, né? E a gente também tem que dar conta de se reconstituir todo dia. Então, assim, eu percebi que é uma coisa cansativa? É. Mas também traz para a gente uma necessidade também de viver, sabe? E traz também vida. Porque, querendo ou não, eu falei, gente, até os 27 anos eu era uma negra embranquecida. E uma negra embranquecida, praticamente uma viva morta. Sabe o que é viver morta dentro da própria pele? Então, assim, é pelo viço. É pelo viço. Não adianta a imagem gritar se a gente não tiver ouvido. E não adianta a gente ter ouvido sem ter esse viço, sabe? Eu descobri que eu tenho desejo. Eu descobri que nós podemos, sabe, fazer alguma coisa por nós. Então, pregar. Eu praticamente uma missionária da imagem. Refletindo. Então, é isso, né? A imagem educa. E a gente precisa se reeducar. A história da fotografia ainda, gente, tá para ser contada. Porque os corpos sujeitos, aliás, os colocados nessa condição estão entrando. E até eu não me sentir parte da história, não existe história nenhuma. E é isso. Acabou. Eu queria fazer uma pergunta agora um pouco mais direta em relação a dois trabalhos, né? E você, no trabalho que foi indicado ao Prêmio Pipa 2021, queria que depois você falasse um pouquinho, né, da antropologia visual da Amazônia Negra. E queria que o Lázaro falasse para a gente primeiro o que é o Zumbi, né? Como ele se deu,
o tempo de criação, o porquê do nome, quem compõe o Zumbi. Então, acho que é o momento de você apresentar esse trabalho. E Marcela também. E depois dessa nossa última rodada, eu vou abrir para algumas perguntas para que vocês possam responder. Então, é isso, né? O Zumbi tem 32 anos de fundado, né? E como eu cheguei a falar há pouco instante, eu criei o Zumbi justamente diante de uma trajetória que eu percebi que não tinha fotógrafo e fotógrafas negros na minha trajetória na Bahia, né? Era sempre as mesmas pessoas de classe média, pessoas hegemônicas na Bahia que vêm de fotografia, pai fotógrafo, filho fotógrafo, essas coisas. Então, e também sobre a fotografia que eu já vinha fazer, que eu percebi que eu vinha fazendo, né? Que é essa fotografia que, quando eu olhava, eu percebia a Bahia, que a Bahia era negra. Porque, se eu não fosse fotógrafo, eu também não ia perceber. Eu ia ter essa mesma visão de quem passa, olha e não percebe quem está ao seu lado, quem está... Então, eu vi que era um trabalho meio diferenciado, embora não estivesse fazendo exposição, não estivesse mostrando, mas o pouco que eu consegui ampliar, assim, pagando para ampliar e ver algumas coisas, eram pessoas negras na rua. Não que eu fiz isso pretensiosamente, vou pagar marca e fotografando negro. Não, porque a Bahia é negra, né? Mas quando você olha no papel, que você percebe isso, né? Então, eu me junto com esses amigos, né? Que primeiro foi Raimundo, né? Que era um fotógrafo lambe-lambe, ali de rua, e depois Aldemar, que saiu do curso, e nós começamos a se juntar e falar sobre isso, e desenhar o Zumbi, como é que ia ser, né? A gente pensava numa espécie também de agência, né? de cada um fotografar uma coisa e guardando para divulgar, para ver se alguém queria aquela fotografia. Não, mas nada disso, de uma certa forma, deu certo. Só nos incentivou a ter uma coisa assim, né? Mas a gente começou, no primeiro momento, a produzir, no final de semana, principalmente, né? Porque a gente também trabalhava, e fotografar essas coisas, movimentos sociais, festas populares, as manifestações do movimento negro. E é uma coisa muito curiosa também, que naquela época não tinha internet, né? Então, assim, eu ficava sabendo das pautas, porque esse padre que eu trabalhei, minha vida está sempre ligada à igreja, mas eu nunca fui de igreja, mas está sempre ligado por causa desse padre, né, que eu falei, Padre Paulo, né? Eu fui trabalhar com ele comprou a máquina offset, ele criou um centro de evangelização da periferia de Salvador, ali com a teologia de Leonardo Boff e tal, essa coisa toda. Ele foi perseguido pela ditadura e tal, rodou muito material escondido com mimeógrafo e tal, e com a abertura ali já nos anos 80, ele fez um projeto para fora e conseguiu uma verba, comprou uma offset, eu aprendi e comecei a trabalhar. Então, assim, era uma gráfica muito barata, né? Porque ele recebia dinheiro de fora e tal. Então, eu rodava panfleto, rodava movimentos sociais, rodava cartilha, rodava tudo movimento popular. Então, ali eu ficava sabendo das pautas do que ia acontecer naquele momento, naquele dia de tarde ou de noite, né? Hoje vai ter uma passeata do movimento negro, hoje vai ter uma passeata da lavadeira, hoje vai ter a passeata do sem terra, sem teto e tal. Aí eu ia fotografar, porque eu que rodava os panfletos. Então, eu ia fazer esse movimento. Então, tudo isso, o Zumbi foi criado assim, né? Então, assim... Isso aí durou cerca de 5 anos, mais ou menos. Os companheiros, né, fundaram foram saindo, porque o Zumbi não dava dinheiro, né? A gente até fizemos cartões postais para vender, às vezes trocávamos serviço, eu ia lá, fotografava para a entidade, e o que é que você está precisando? É filme, é papel, aí a gente trocava serviço. E voltando um pouco, né, o Zumbi, quando ele foi criado, a gente pensou no nome, né? Cada um trouxe um nome, e esse nome Zumbi foi eu que trouxe essa palavra, né? Nada mais é do que... quando eu ganhei a máquina, comprei a máquina, ela só veio com a lente 50, né? A máquina analógica, né? Você tinha que aproximar a pessoa, se afastar, e a palavra zoom, a lente zoom, estava muito em moda, né? Quer dizer, moda, e eu não tinha condição de ter uma zoom, né? Então, eu fotografava com a lente 50. Então, em 90 também, por ali, eu consegui já também comprar uma máquina, né,
e procedência duvidosa. Mas rolou com medo, mas graças a Deus não aconteceu nada, mas na verdade foi um jovem que roubou minha máquina. Aquilo não é um mercado branco. Não me orgulho disso, mas eu acabei comprando, né? E foi uma máquina que até o presidente Lula passou por ela, né? Nos anos 90 todo, e Nelson Mandela, todo mundo, né? Com essa máquina que uma Pentax ia sair, a Minota já tinha 10 anos Então, assim, né? A palavra zoom é zoom, da lente zoom, e vi do olho. Ficou zoom, vi. Ficou zoom, né? Zoom, de inglês, que é 2O, ficou zoom de brasileiro mesmo, né? E eu já achava que o zoom tinha alguma tela de zumbi. Não, é zoom mesmo de Djavan, zoom de besouro, né? Mas todo mundo acha que é de zumbi, né? O Jonathan, né, um dos fundadores do movimento negro, ele sempre, nos livros dele, autografava para mim, ele botava zumbi. Então, qualquer outra coisa, ele dizia assim, não, erro na digitalização. Por que você não botou zumbi, rapaz? Não, negócio aqui. Então, mas depois eu vim saber que em espanhol, zumbi é zumbi, né? Que o bi tem um som de vi. Então, né? Chama de exucidências, né? Tudo isso não foi nada pensado, foi tudo por acaso, né? Então, o zumbi vem disso, né? Uma palavra fotográfica que não existe, né? Foi criada. E hoje o acervo conta com mais ou menos quantos? 30 mil fotogramas, né? E hoje abriga 7 fotógrafos, né? Além dos 3 que fundaram comigo, tem um primo meu também que começou a fazer fotografia da mesma época e hoje ele também vem cedendo material do movimento negro, cada vez vem cedendo mais. Tem um acervo de Jeremias, desse cara que me emprestou a primeira máquina. Hoje ele é do Bando Teatro Olodum, também desistiu, eu fui ao contrário de mim, desistiu da fotografia para ter teatro até hoje. Então, tudo que ele fez ali nos anos 70, 80, teatro amador, ele passou para mim, né? E tem um fotógrafo pernambucano, Lúcio Flávio, né? Que ele teve que sair por causa da ditadura, né? Da década de 60, 70, passou quase uma década fora, né? Por conta da ditadura, ele saiu pela América Latina, Bogotá, Colômbia, até chegar na Europa, né? Alemanha, França e tal, chegou até Angola. E ele falece, e ele que fez o Estatuto do Zumbi, esse advogado ele, né? Quando ele volta ali, depois da abertura aí, de 80 e tal, e que ele morre em 95, né? Então ele ficou trabalhando com esse centro de evangelização e tal, e então ele fez o Estatuto junto comigo e tal, e só não fez... não podia assinar, que ele não estava advogando, mas ele conhecia muito do advogado, assinou. Então, de qualquer forma, ele fez parte assim, um pouco do Zumbi, né, no sentido de dar essa força. E ele falece em 95, e ele deixou esse material com uma amiga, e a amiga me passou para mim. Né? Então, tem assim... E o próprio Jonatas Conceição, né, com uma história muito interessante, porque... Ele estava aqui na época do Movimento Negro, e em 80 ele já estava na Bahia, né, e se junta ao movimento Negro, ele, Luísa e tal, e ele foi responsável pelo jornal do MNU, né, o Negou, né? Então, que era um boletim, depois virou um jornal. Então, ele tinha conexão até com outro estado, que mandava foto, e o próprio Salvador também cobria as coisas, alguém cobria. E ele, sempre digo que ele não tinha pretensão de ser um fotógrafo, mas, né, mas ele estava com a maquinazinha, ele usava óculos, fundo de garrafa, mas ele tinha uma maquinazinha, como todos nós, né? Não era a melhor, mas estava ali fotografando nas manifestações do movimento negro, principalmente do movimento negro, né? E também o movimento cultural, também essas coisas. Então, ele deixou um acervo de 1.600 fotogramas, principalmente do movimento negro. Então, assim, e eu também víamos fazendo coisa do movimento negro. E ele estava com câncer já, né, terminal. Então, 3 anos antes, em 2006, ele passa esse material para mim, em 2009 ele falece. E aí caiu a ficha, né, que eu estava com um acervo do movimento negro. Então são assim, 7 fotógrafos, né? E o que ele fez tem um valor histórico muito grande, mesmo assim, não sendo assim um fotógrafo, mas que eu também venho fazendo. Então, esse acervo foi daí que eu comecei me imbuir de buscar essa memória, né? Porque a gente tem que saber da nossa memória, né? Se a gente não tem memória, a gente não sabe para onde a gente vai. Exato. Né?
Então, que um dos grandes objetivos do Zumbi é preservar a memória, né? Assim, essa memória que, para mim, que é muito recente do pós-abolição, mas cada dia eu me convenço que ela é muito importante, porque os meninos e meninas da sua idade que estão chegando hoje, 26, 27 anos, por aí, eles vê coisas, né? Porque muita coisa a gente acreditar numa história que a gente não viu, não tem nada palpável nas nossas mãos. Às vezes, entendeu? Digo, principalmente em termos de imagem, né? A gente é muito carente disso. E hoje em dia, como eu falei, né? Chega pessoas lá, o movimento negro é muito requisitado dentro do meu acervo. Eu digo, gente, tem outras coisas, né? Eu faço uma fotografia afro-brasileira, né? Não é, né? Lógico, o movimento negro está dentro, mas o que mais se procura é material do movimento negro, né? O de estudante, para livro, para pesquisadores, essas coisas todas. Então, eu me sinto assim muito orgulhoso, né? Porque chega as pessoas e perguntam, e vê, né, Nelson Mandela teve na Bahia, né, que essa movimentação de 80, dessas grandes pautas de movimento negro está lá, né? E isso fortalece esse movimento, né, de pretitude, da negritude. Então, é aí que eu acho que é importante do Zumbi, que é uma coisa ainda recente, né, de 30 anos, a minha história de fotografia já beira 40 anos, mas é uma história que eu acho que, para a gente negro, é muito importante. Sim, sim, entendeu? é de suma importância. E para quem quiser ter acesso ao acervo do Zumbi, desculpa, qual é o procedimento? Vocês têm, além da rede social, o contato é feito diretamente com você? Se você puder deixar algumas informações aqui. É o seguinte, né? Então, dentro disso tudo, existe uma coisa muito assim interessante ao mesmo tempo, não. Porque eu estou aí, né, desde o final dos anos 70, fotografando, né? Mas eu passei por um período de invisibilidade na Bahia muito grande. Sempre estive aí, até hoje estive aí. E, por incrível que pareça, essa minha visibilidade só chega de 10 anos para cá, 2013 para cá. Justamente por causa do acervo do movimento negro, eu fiz um manifesto, uma carta, e estava passando para essas pessoas que estão empoderadas, né? Que estão com cargo, né? Principalmente agora no governo Lula e tal. E assim, eu vi que essas pessoas que estavam ali no movimento negro junto comigo, tomando carreira de polícia, não se interessaram muito por essas memórias. Então, isso foi uma grande decepção que eu tive, né? Assim, de não se importarem muito com essa memória. Eu digo, se essas pessoas que fundaram isso, que estavam não estão ligando muito para isso, então o que é de outras pessoas mais jovens vão? Então, eu fiquei muito decepcionado, mas foi aí que entra meu sobrinho, né, que se envolveu com o movimento negro na UFRB, e quando eu soube desse acervo, estava na minha residência, meu tio, esse acervo está aqui e tal, e ele começou a se movimentar em menos de um mês. A gente participou de uma reunião, ia ter um grande congresso em Salvador, que foi a Cornepim, e a gente conseguiu, Vilma Reis estava na frente desse congresso, recebeu a gente, e conseguimos, nesse congresso, apresentar 30 fotografias do movimento negro, né? Luiz da Barra ainda estava viva e tal, e dali em diante a gente não conseguiu parar mais, né? Então, isso é muito importante, né? Porque assim, eu sou aquele cara que só sei fotografar, né? Mas tem que depositar do artista, tem que ter uma pessoa para movimentar isso, né? Então, esse papel hoje é do meu sobrinho, né? De estar projetos, divulgando redes sociais, essas coisas, tudo é com ele. Foi a pessoa que caiu mesmo, assim, que está aí. Um suporte, tá aí. Então, assim, e a minha maior preocupação é a preservação desse acervo, né? Porque eu estava numa casa, minha casa é uma casa grande, mas meu quarto era pequeno no fundo, era de telha Eternite e mais forrado, né? E muito úmido, né? E todo esse material lá. E ainda tem uma outra questão que eu gosto muito de falar, né? Eu já vi várias famílias pretas, depois que a pessoa morre, às vezes por ignorância, joga tudo fora. E isso acontece muito na Bahia. Eu já vi agora mesmo um acervo de Luiz Orlando, que era um cara que entendia muito. O primeiro cineclubista em Salvador, participava dessas festas de arte do grupo de teatro onde eu participei. E é um cara que entendia cinema negro como ninguém, viajava para a África e tal, trabalhava na UFBA, e quando ele morre, as coisas dele foram parar por aí. Inclusive, a irmã dele doou esse acervo. Né? Um dos 7 fotógrafos era Luiz Orlando. Ele não era fotógrafo, mas o material dele físico foi doado para o Zumbi arquivo fotográfico. Mais de 8.000 documentos sobre cinema negro, né, africano e tudo mais. Então, assim, essa história ainda acontece. Poderia acontecer comigo, né? Porque hoje meu sobrinho, talvez hoje mais não, porque meu sobrinho trabalha comigo, né? E, então, assim,
eu estava nessa vibe, né, de buscar a preservação desse acervo, né? Mas minha família já sabe que eu sou fotógrafo e tudo, mas eu não sei como é que iria se portar se eu morresse, né? Então, hoje, meu sobrinho toma conta disso comigo hoje. Então, foi nesse momento que eu estava muito preocupado. E, hoje em dia, né, então, essa visibilidade vem de 10 anos para cá, né? Até o fato de eu estar aqui, eu acho que é por causa disso, né? Então, assim, a gente está... ganhamos um edital do governo do Estado para a Fundação Cultural para digitalizar 10 mil fotogramas. Já estamos quase na catalogação, higienização e o acondicionamento, né? Está aqui o professor Elcio, né, que está trabalhando com a gente há cerca de 1 ano, né, trabalha nessa área da preservação e que tem sido assim, uma pessoa muito importante, né, nessa questão de o acervo estar conseguindo dar esse espaço. Né? Ele está lá sempre dando formação às pessoas, né? Como é que se higieniza um negativo, a catalogação, a digitalização, a plataforma, como a gente vai poder encontrar isso de uma forma mais fácil, porque o acervo só quem conhece sou eu, passar uma foto e tal. Então, assim, então, a gente já começou esse processo, né? Através do professor Elcio, que está aqui, depois vocês vão conhecê-lo. Então, assim, então, tudo isso vem com essa coisa de eu estar preocupado com a preservação, e como estou até hoje, da salvaguarda desse acervo. Então, e é por isso então, que eu acho importante, porque fala dessa nossa memória, né? Então, eu acho que tem essa memória pode ajudar e pode contribuir muito na formação desses jovens, né, que estão chegando aí agora. Então, assim, hoje temos um site, temos um e-mail, né, www.zoomvi.com.br, você chega no Zoomvi e mais informação, depois fala ali com o Zezão, que é ele que lida com essa coisa da rede, essa coisa toda, entendeu? Então, é mais ou menos isso, não sei se me expliquei, a história do Zoomvi. Obrigada. Marcelo. A Amazônia Negra é uma realidade, independente de mim, de eu ter chegado ou não, né? Eu falo que foi um encontro que salvou a minha vida, né? Senão eu ia continuar morta dentro da minha própria pele, né? Foi um processo, por isso que eu falo que o reconhecimento é um suporte fundamental desse processo. Porque a Amazônia Negra, por si, eles estavam ali, mas o interessante é que a caminhada foi levando... É como se eu enegreci e a Amazônia também passou a se enegrecer, porque é um processo de afirmação. A gente ouviu hoje de manhã como é importante, né? Ainda a gente está se afirmando dentro desse país, né? A gente costuma pensar a Amazônia como indígena, mas a gente tem que pensar a América do Norte e do Sul como indígena, né? E a gente tem que pensar que o negro está no mundo. Embora toda essa atrocidade tenha acontecido, nós nos espalhamos. Hoje é uma diáspora muito grande. Eu sou um corpo em diáspora, mas eu encontrei esse lugar. Eu me encaixei em Rondônia, né? Essa Amazônia, ela praticamente ela foi um lugar onde o encaixe foi perfeito, a ponto de me trazer coisas que eu não imaginava. Eu estou falando de uma cabeça que não pensava nisso que eu estou vivendo agora, né? Então, esse suporte do reconhecimento foi todo diferencial para que eu pudesse, né, me adequar naquele espaço, me encaixar, e desse espaço produzir uma outra forma de pensar o meu próprio caminho, né? Gente, a fotografia ela é de lá. Eu falo que a musicalidade ela é de lá. Todas essas potências que meu corpo, né, que meu corpo hoje consegue irradiar é de lá. Então, a Amazônia ela é o que é um lugar, né, onde eu falo que é impossível chamar a Amazônia só no singular. Hoje eu chamo de Amazônias. E dentro dela tem a negra, que é muito bonita, ela está enraizada. A gente pensa hoje, né? O corpo negro é um corpo muito, muito interessante, né? Eu falo que o pessoal fala de ancestralidade. Eu não gosto de falar muito dessas palavras, porque a ancestralidade ela não está só no corpo, ela está no espaço também. Se você não entender onde você está, se você não der espaço ao espaço, você nunca vai entender o que é ancestralidade, você só vai falar. Falar, todo mundo fala. Agora, a ancestralidade, antes de tudo, ela é aquilo que a gente vive diariamente. Hoje, sabe, o indígena estava aqui, né, o nosso amigo, que passou o lápis agora no nome, mas eu vou lembrar logo em seguida, né, como o dia a dia é importante. E quem ensinou isso para nós, para o negro, foi o próprio indígena. O indígena ensinou o negro a flechar e ensinou a importância de viver o dia a dia,
né? É pescar para comer ali, se matou um boi, vamos dividir, o sentido da comunidade. A gente reaprendeu. E aquele espaço é muito importante quando você olha o Vale do Guaporé, né, que é um lugar praticamente onde não se sabia que existia quilombo, né, mas os pesquisadores, quando eu cheguei lá, já existia essa pesquisa. Até eu levei um susto. Tem quilombo aqui? Tem. Não é um sentido de descoberta. Não é isso. É uma questão de reconhecer isso e entender como é que um quilombo funciona até dentro da nossa perspectiva visual e nossa perspectiva de ser humano mesmo, né? Então, é um lugar onde... Gente, é cosmopolita, se tratando de questão... Ali eu descobri... Descobri não, né? Reconheci que o negro não é uma coisa só. Aí eu comecei a pensar o negro Maranhão, o negro Pará, né? O Grã-Pará, agora fez recentemente, né? Foi o último lugar a aderir à República, né? Aí, né, a instalação da República, porque era praticamente um país que foi separado, que foi quebrado, como o nosso corpo foi quebrado. E dali eu comecei a pensar, falei, cara, esses fluxos migratórios e imigratórios, o Haiti está ali. O barbadiano mesmo, que é esse corpo caribenho que foi unificado, né, numa imagem só, que é muita coisa. Você imagina esse corpo chegando no início do século, que é uma outra colonização, que é inglesa, inclusive, né? Quando ele chega no início do século e uma porção desse corpo consegue ser inserida na Madeira Mamoré. Você imagina que era um território de poder, né? Que era um empreendimento de poder da época. A Madeira Mamoré é um empreendimento estrangeiro. E esses corpos negros passaram a fazer parte, né? Porque chegaram lá qualificados, telégrafos, engenheiros, tem várias funções, né? E esse corpo passou a ser absorvido. Você imagina... Gente, o imaginário ali também era, né, o colonizador. Então, era um outro negro chegando na Amazônia, né, que chegava, né, praticamente usando chapéu, era um outro estilo, né, era uma outra imagem, mas era negro. Não deixou de sofrer o racismo, mas trouxe para a cidade outros hábitos, o soul, né? As frequências de rádio caribenha passavam por ali. Houve até um tabloide inglês, né, que servia de informação. Então, passou a abrir para a cidade uma oportunidade, né, de acesso a outras perspectivas de informações e de visualidade, costume, influência, que a própria cidade não imaginava. Dali, a própria cidade passou a abrir espaço para aquela cultura entrar. Ao mesmo tempo que a cultura passou a abrir espaço para que a cidade pudesse, para que eles pudessem entrar na cidade. Então, aqui eu estou falando de histórias que aconteceram, né, e que muitas vezes ficaram invisibilizadas dentro da própria cidade, a ponto de não... Aliás, no sentido de explicitar isso com mais força. Porque houve o movimento negro, né? Bubu Johnson participou. Para você ver, Dona Elvira Johnson, mãe do Bubu Johnson, foram 17 filhos. Dos 17, eles formaram 15. E lá não tinha universidade. Todos eles saíram para estudar no Rio de Janeiro, Mato Grosso, né? Então você imagina o tamanho do esforço dessa mulher. Porque, gente, racismo da mesma forma. Só que o corpo, eles já vinham de outras experiências e claro, né, uma independência um pouco anterior, bem anterior do que a nossa, né? Então já existia uma certa, né? Opa, bateu, levou. Então ali existia, o conflito passou a ser, né? E é diferente hoje quando a gente pensa o povo haitiano, né? Eles são muito silenciosos, são até diferentes dos barbadianos, né? É um mosaico muito grande de negritude dentro daquele espaço. E a gente percebe por todas as especificidades, né? Então você pensa esse corpo, né? Como que hoje ele vem, né, nessa afirmação enegrecendo cada vez mais. A Amazônia vem se enegrecendo. A imagem de Teresa de Benguela é de lá. Teresa de Benguela era uma rainha que governou, né, um espaço entre negros e indígenas. E ela dividia em parlamentos. Então, ou seja, ali eu passei a perceber uma outra perspectiva de economia. Eu falei, caraca, eu não posso abandonar essa imagem de economista. Jamais, porque é essa que eu preciso afirmar. E por isso que hoje eu falo assim, eu estou dentro de um espaço que já existe, mas estou ali reorganizando esse espaço dentro desse encaixe, que sou eu. É botar o corpo para jogo, mas eu me encaixar dentro de uma perspectiva que talvez o espaço não enxergue, mas que é do espaço.
própria Teresa de Benguela, eu falei, gente, ela é uma economista. A gente precisa reconhecer essa mulher como economista. Ela pensava em saúde, pensava em educação, até ser combatida. Isso é a história do Brasil, né, gente? Os principais modelos econômicos, os mais possíveis, todos foram dizimados. Desde Canudos, a tantas realidades, né? O Brasil ele vai lá e plau. Por quê? O modelo tem que ser estrangeiro. A gente importa modelo, sendo que a gente tem tanta especificidade. Olha, ele falou sobre a religiosidade. A religiosidade ela existia aqui, dentro dos povos indígenas, a sua forma, né, de cultuar. O povo negro chega aqui e faz esse encontro. Né? A gente falou hoje sobre os caboclos, esse encontro entre o negro e o índio. A Umbanda ela é indígena, é uma religião indígena. Eles nos ensinaram a flechar e nos ensinaram o valor do dia a dia. Por isso que às vezes eu falo, pensar em afrofuturismo, para mim, é uma coisa que eu não consigo pensar no futuro, gente, sinceramente. Principalmente tendo um presente desse que eu tenho que me defender na imagem todo dia. Eu tenho que falar sobre a minha imagem, porque todo dia eu acordo, cada dia eu pergunto, meu Deus, o que vem hoje? Porque eu vou no supermercado, cada dia é uma surpresa. Às vezes é muito positivo e às vezes são de sabores. Da pessoa chegar no supermercado e falar assim, quanto custa isso? Você fala assim, eu não trabalho aqui. Quanto custa? Que uniforme é esse que você não quer tirar? Da minha própria pele. Então é um espaço, a Amazônia Negra é um espaço que existe. Né? É um espaço muito, muito fértil. É um espaço onde a gente pode organizar, inclusive. Hoje a minha câmera ganhou essa minha cabeça que o tempo inteiro tenta fazer esse pertencimento visual ser produtivo para que aquele espaço possa ser reconhecido como com outras nuances, não como os ciclos econômicos. O ciclo do ouro, o ciclo da borracha, a gente só ouve falar isso. E isso é uma camada que enterra, inclusive, várias populações negras que ali fazem parte. Então, hoje, pensar em Amazônia é pensar, inclusive, sobretudo, em Amazônias. E dentro dela, a Amazônia Negra. E eu ali, vivendo, cada dia, um dia após o outro, e tentando reconhecer ali um pontinho. Como é que a gente faz para que isso possa tornar Rondônia o centro do debate da Amazônia Negra? Foi a coisa mais assim doida do mundo, sabe? De um espaço tão estigmatizado. Por isso que eu falo, hoje eu enegreço junto com aquele espaço, sabe? E tudo que eu hoje penso é daquele espaço. Então é isso, né? A gente é o que a gente vive. A gente é o que a gente fotografa. E a gente é aquilo que a gente vê. Cuidado. Então, gente, encerramos agora essa rodada incrível. Agradeço ao Lázaro, agradeço à Marcela e obrigado a quem prestigiou essa rodada. Um abraço, boa tarde.